Exatamente. Tá bom, era isso. Muito bem. Ademar, muito obrigado. É uma satisfação muito grande poder ter a sua experiência contada aqui. É um prazer muito grande, né? Saber que há tantos anos, né? Às vezes o pessoal pergunta, pô, eu fiz CAEP em 2008, 2010. Não, mas nós temos uma Ademar que fez lá na década de 90, né? Ah, aqui era Então, Jurássico, é. é isso Rapaz, aí. muito diferente, mas muito É, legal, e eu acho que também o pessoal tem as experiências de cada um deles, muito legal. beleza. Demar, muito obrigado mais uma vez. Nosso objetivo aqui é realmente ser rapidinho, só para contar, trazer umas experiências, que né, o tempo gira aqui. Muito obrigado, Obrigado. então, e a gente vamos falando aí na sequência e nas próximas oportunidades. Tamo junto. Ok, um Obrigado. abraço. Valeu. É, Elci. Agora nós vamos trazer um professor pouco experiente. Entrou, professor Borém? Está conectando o áudio. Eu ia colocar a telinha aqui, bonitinho e tal, mas já pode entrar direto e já conectamos ele. A ideia de trazer agora um professor da universidade que tem esse conhecimento, né, acadêmico, para a gente ver o ponto de vista. Professor Borém, está me ouvindo? Perfeitamente, Flávio. Obrigado. Opa! Professor, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade por você estar aqui conosco essa tarde, né, e participar desse evento CAEP Start, né, dar um start aí na vida da meninada. E eu queria, além de agradecer a tua presença aqui, professor, para a gente fazer um bate-papo rápido sobre as suas perspectivas. Professor Borém tem uma experiência muito grande de Estados Unidos, nos seus doutorados, né? Você já vai poder falar isso melhor, mas tem uma experiência muito grande com CAEP também e com intercâmbio, né? A Universidade de Viçosa sempre mandou muito, incentivou muitos alunos que tenham suas experiências internacionais, né? Então, eu queria que você contasse aí para nós e para os jovens que estão ouvindo, porque o objetivo desse projeto nosso, do CAEP Start, é mostrar exatamente como que a experiência internacional muda a vida dos jovens, né? Então, professor, por favor. Ok, Flávio. Obrigado. Boa tarde a todos que estão conosco nesta tarde. É um prazer muito grande. Eu já estou com 40 anos de atividades profissionais aqui na Universidade Federal de Viçosa, como professor de agronomia. Já lecionei várias disciplinas, como a cultura da soja, a cultura do feijão, melhoramento genético, biotecnologia, a parte de transgênicos. E quando eu ainda era estudante de agronomia aqui também na Universidade Federal de Viçosa, eu fiquei imaginando, puxa, meus professores fizeram treinamento nos Estados Unidos. Naquela época, ir para os Estados Unidos era uma coisa impensável por causa do custo, da distância, falta de acesso. Eu falei assim, bom, eu vou querer ter essa oportunidade também. Então, caprichei nos estudos, formei, comecei a fazer o mestrado e logo fui contratado pela universidade. Mas ir para os Estados Unidos foi um desafio, porque o meu inglês era zero e eu não tinha habilidade, facilidade para aprender línguas. Mas, como eu estava obstinado, eu estava focado em ter esta oportunidade, porque eu acreditava que ela poderia transformar a minha vida, eu não larguei o chifre do boi. Eu fiz number one, eu fiz aula com professor particular, eu contratei um americano que estava aqui na universidade para que me desse aulas de conversação, eu fiz cursos fora de Viçosa, até que um belo dia eu passei no inglês. Passei no inglês,
e no TOEFL, e fui embora para os Estados Unidos. E lá passei 5 anos para fazer o meu doutorado, porque eu tive que mudar de universidade. Voltei e, quando cheguei no Brasil, percebi a importância que foi ter morado, estudado, tido uma experiência no exterior. E, depois de alguns anos, resolvi voltar para fazer uma atualização, fiz uma sabática, como os americanos chamam, aqui no Brasil eles chamam de pós-doutorado, fiz um pós-doutorado de 2 anos e depois outro pós-doutorado de mais 2 anos, agora mais recentemente, 2019, 2020. E todas essas oportunidades que eu tive nos Estados Unidos foram fantásticas. E por isso mesmo, quando eu descobri da existência de programas de intercâmbio como o oferecido pela CAEP Brasil, eu resolvi que gostaria de viabilizar isso para os nossos estudantes. E me lembro ainda muito bem, eu estava nos Estados Unidos em 2011, liguei para o coordenador do curso de agronomia aqui no Brasil e pedi que ele escolhesse um estudante para mandar, mas falou, pega um sujeito de ouro, porque nós temos que começar com o pé direito. A gente vacilar, nós não teremos uma segunda chance para mandar novos estudantes. E ele mandou, e o rapaz não sabia muito inglês, naquela época podia-se, com pouco inglês, ir, mas o estudante não era de ouro, ele era de diamante, mais do que ouro. Ele fez o seu estágio, foi para os Estados Unidos, trabalhou numa greenhouse em Boston, depois ele voltou para Viçosa, fez seu último semestre, e quando ele voltou para Viçosa para terminar o curso de agronomia, ele já deixou engrenado um mestrado em Minnesota. Chegou para fazer um mestrado em Minnesota e saiu tão bem que ele falou, não, você não vai fazer mestrado, não, você vai fazer doutorado direto. Fez o doutorado e foi trabalhar na Califórnia. A Monsanto, à época, descobriu que ele estava trabalhando na Califórnia e o contratou e o trouxe para o Brasil. Ele se tornou uma das pessoas mais importantes no que diz respeito a variedades BT, de milho e algodão da Monsanto. Hoje, alguns anos atrás, ele pediu demissão da Monsanto e hoje está trabalhando numa empresa que se chama Provive, que trabalha com feromônios para controle de insetos. Estou falando do Tederson Galvão, um cara fantástico. Hoje, ele é diretor desta empresa. Então, assim, certamente vocês terão também dificuldades, obstáculos para irem para os Estados Unidos, preencher um formulário em inglês, juntar documentação, ter paciência de esperar, mas vale a pena demais. Com base nessa experiência do Tederson, então nós mandamos ao longo de muitos anos, 10, 12 anos, mais de 2.000 estudantes para o exterior. E 99,9% dos casos foram só experiências fantásticas, excepcionais, que realmente transformaram a vida desses jovens. E um ou outro estudante, filhinho de papai, que achava que estava indo para os Estados Unidos, que era para ver Mickey Mouse, não dava muito certo. Mas, mesmo assim, ao chegar de volta, achavam que tinha valido a pena a experiência. Então, hoje, eu tenho concentrado meu tempo aqui na universidade em outras atividades. Publicação de livros, um canal no YouTube, que inclusive é o Agricultura A a Z, lá eu postei um vídeo sobre intercâmbio. Então, de forma que hoje eu não estou mais gastando energia com esses intercâmbios, mas foi a atividade profissional que eu já fiz em minha vida que mais me deu satisfação, porque quando você vê um estudante ir e, ao chegar de volta, estar completamente transformado, porque transforma a vida pessoal e a vida profissional do participante, porque ele desenvolve habilidades para lidar com desafios, ele consolida o inglês, ele traz uma série de bagagens que são insubstituíveis. Há mais ou menos 20 dias atrás,
eu convidei uma diretora de recursos humanos de uma grande multinacional, uma gigantesca multinacional, para vir a Viçosa, junto com alguns pesquisadores. Eles estiveram aqui, uma delegação, uma comitiva de 12 pessoas, dentre elas a diretora de recursos humanos. Ela deu uma palestra aqui excepcional sobre empregabilidade. Os estudantes fizeram perguntas, eu também a enchi de perguntas. E uma das perguntas que eu fiz foi: quando você está conversando com um candidato a entrar na sua empresa, ela disse que nem se chama mais entrevista, se chama de conversa. Quando ela está conversando com potenciais novos talentos para esta empresa, se ela valorizava mais um egresso de uma universidade famosa, excepcional, como Exalc, Lavras, Federal do Rio Grande do Sul, Viçosa também, ou que não teve uma experiência no exterior, ou um estudante de uma faculdade menor, de uma universidade menor, mas que tinha tido a oportunidade de uma experiência no exterior. Ela não titubeou me responder. Disse clara e sonoramente: aquele que vai no exterior tem muito mais condições de ter uma carreira brilhante do que um estudante que simplesmente fez uma universidade muito boa, mas não teve esta oportunidade, porque realmente transforma a vida acadêmica, a vida pessoal. A pessoa fica com muito mais iniciativa, não se abala com qualquer coisa, faz uma rede de relacionamento. Então, assim, por isso eu gastei tanta energia entre os anos de 2000 Aliás, eu fui para lá no primeiro pós-doc em 2001. De 2001 a mais ou menos 2013, nós mandamos cerca de 2.000 e poucos estudantes. E isso foi fantástico. Infelizmente, hoje eu não trabalho mais com isso, mas tem a CAEP que está aí para dar todo o suporte para vocês. Eu tive também outros casos de estudantes que participaram da CAEP. O trabalho, mas é um grande incentivador, né, Borém? Com certeza. Você está aí hoje, você é uma referência em Viçosa e o pessoal vê isso com muito bons olhos, né? O pessoal já conhece aí o programa do Borém pelo trabalho todo, né, que você tem feito. Flávio, quando eu comecei a trabalhar então com esses intercâmbios, eu nem o conhecia à época, a gente mandava estudantes para a CAEP também de forma independente de você. Eu ia nos alojamentos da universidade garimpar interessados em participar do intercâmbio, porque não era conhecido. Depois tinha filas grandes na frente do meu gabinete, de pessoas querendo informações, etc. E assim, eu sempre tive muita satisfação de trabalhar com isso, porque você vê a transformação. Eu estou me lembrando aqui do Bruno, que fez a CAEP conosco, né, contigo e conosco. Depois eu passei a trabalhar em parceria com a CAEP nesse sentido, e ele fez seu intercâmbio e depois ele foi contratado por aquela empresa de silos chamada Kepler e Weber, e ele foi designado para ser o representante comercial internacional para o leste europeu e África. Então, observem vocês que não foi o fato dele ter se formado pela UFV, eu podia ter formado pela Exalc, qualquer outra universidade. Foi a experiência no exterior que o capacitou para ter essa posição de destaque dentro desta empresa brasileira de tanto sucesso que é a Kepler e Weber. Então, assim, a nossa palavra aqui é uma palavra de estímulo para todos vocês que estão nos escutando, para todos vocês que estão conosco nesta live, nesta tarde. Corram atrás disso. Primeira providência, corram atrás da documentação, se intere do que é preciso. Nós vamos ter mais alguém depois de mim para falar sobre isso. E aí você vai juntar a documentação, se inscrever, e vai ter que ter paciência, porque demora um pouquinho até que eles localizem uma boa vaga para você, e você receba os documentos depois para tirar o visto e embarcar. Então, assim, a experiência de morar no exterior
é algo que faz toda a diferença. Faz tanta diferença que eu enviei meus 2 meios-irmãos, segundo o casamento do meu pai, para participarem desse programa. Enviei minhas 2 cunhadas para participarem desse programa. E todos tiveram excepcionais oportunidades. Então, assim, eu só posso estimular a vocês a participarem. Do ponto de vista acadêmico, também é muito importante, porque muitas vezes o estudante abre os olhos para aquilo que ele quer se especializar na sua carreira, e assim ele, ao voltar para terminar seu curso de agronomia, zootecnia, veterinária, qualquer curso que seja nesta área de ciências agrárias em que a CAEP tem vagas, ele já vem com uma mentalidade muito mais profissional, com muito mais maturidade para fazer as últimas disciplinas antes de se formar. Então, aqui, inclusive, eu estou com um estudante, o Emanuel, que está fazendo intercâmbio lá na Universidade de Missouri, trabalhando lá no programa de pesquisa deles. Eu, inclusive, o pedi, ele gravou um vídeo sobre o desenvolvimento de variedades de soja lá na universidade, como que é a sistemática. Breve vai estar lá no nosso canal. E eu disse para ele que assim que ele voltar para Viçosa, eu gostaria que ele fizesse mestrado comigo, porque eu tenho certeza, inglês não vai ser obstáculo. Ele tem uma visão já de pesquisa, ele sabe o que é importante. E não é só para pesquisa, não. Como eu disse para vocês, essa multinacional que vende variedades, que tem insumos agrícolas, que tem pesticidas, que tem agricultura digital, eles me disseram, a diretora de recursos humanos me disse, prioriza pessoas com experiência no exterior. Eu tenho estudantes de doutorado aqui que eu falto brigar com eles, bater neles, força de expressão, para eles irem fazer o sanduíche, já é uma outra modalidade, não um intercâmbio, mas é um sanduíche, passar 6 meses, 1 ano lá, trabalhando com pesquisa. E um ou outro não quer, mas quando escuta, como escutaram há cerca de 20 dias atrás, a importância, não é só inglês, não, a importância do intercâmbio, porque é vivência no exterior, o sujeito fica realmente balançado, porque está deixando passar uma grande oportunidade na vida dele. E outra coisa, não pensa assim, depois que eu formar eu vou. A vida só vai complicando. Quando ir? Me dá licença de dizer isso aqui, Flávio. A melhor época de ir, se na minha professor, e depois de trabalhar tantos anos com os estudantes, nesse sentido, primeiro, conclua suas disciplinas básicas, seu cálculo, sua física, sua biologia básica, e depois vá. Não espera, eu vou fazer algumas disciplinas profissionalizadas mais avançadas. Se você tiver esta experiência prática em alguma dessas áreas, não precisa de fazer disciplina, vai embora, depois você faz a disciplina e vai tirar melhor proveito da disciplina ao voltar ao Brasil. Então, assim, é algo que, se eu tivesse tido oportunidade, na minha época de estudante de agronomia, teria sido ainda melhor os 8 anos que eu já morei nos Estados Unidos. Algo mais que você acha que eu deveria comentar, Flávio? É que ele volta e ativa, ele trava de volta. Porém, cara, falou tudo, né? Eu acho assim, o que você... Eu vejo que o UFV, lógico, por trás está o teu nome dentro da UFV, que sempre fez um trabalho extraordinário aí, mas eu te perguntaria assim, o que as universidades... A gente sabe que o intercâmbio realmente, de fato, ele traz uma série de oportunidades, e do ponto de vista acadêmico, a gente sabe que é um complemento muito grande à qualidade do ensino, né? Porque você tem uma boa graduação e, na sequência, uma experiência internacional, você vai ter um jovem, um profissional muito melhor qualificado, isso a gente sabe, né? Agora,
a gente tem muito, assim, tem muito jovem que às vezes no Brasil, como a gente não tem a necessidade de viajar para fora, o Brasil é continental, tem gente que às vezes não pensa nisso, né? Isso tudo só funciona quando você é estimulado, né, por uma experiência internacional. O que que você diria hoje para as universidades? Como que elas poderiam incentivar mais esses jovens, seus alunos, para uma experiência internacional? Ah, sim. Na minha visão, as universidades deveriam facilitar o processo de ida dos estudantes. No processo de trancamento de semestre, tranca lá um ano e vai embora, passa lá um ano, e ao voltar, se ele tiver feito alguma disciplina no exterior, que essas disciplinas sejam aprovadas, aproveitadas, que o intercâmbio que ele tenha feito no exterior vala para cumprir as obrigações do trabalho de conclusão de curso, o TCC, que possa também integralizar o número de horas que muitos cursos exigem em termos de estágios, porque o intercâmbio é muito mais do que um estágio. O estudante chega, ele é recebido no aeroporto, ele passa por uma orientação, ele vai para a fazenda, ele rala, ele trabalha, aprende, ele se vira, ele volta para o Brasil com uma bagagem fantástica. É uma verdadeira escola. Então, assim, o ideal é que cada faculdade, cada universidade designe um professor para realmente trabalhar estimulando os estudantes. E o próprio professor, dentro da sala de aula, deve, sempre que possível, estimular também a participação dos estudantes. Porém, sim, legal. A gente sabe que inglês é uma pedrinha no sapato aí, para uns uma pedrinha pequena, para outros uma pedrinha meio grande, né? Inglês, ter um inglês suficiente, bacana. Antigamente podia ir mais fácil, o consulado não enchia o saco de ninguém. Hoje em dia, nem só por isso, uma questão de segurança também, muito mais responsabilidade, qualidade de programa, de tudo, quando você tem um nível intermediário. O que você diria aí para quem não tem inglês e quer uma experiência dessa? Como tirar essa pedrinha do sapato? Fazer como eu fiz. Tem que pegar firme. Matricular amanhã no curso de inglês, quer seja IQB, CCA, Number One, FISC, qualquer um desses cursos. E também tem esses inglês online. Usar, porque inglês, você sabe muito bem, Flávio, que é número de horas estudadas, trabalhadas. Não adianta você ter um excelente professor, mas for estudar só meia hora por semana. Não adianta. Tem que dedicar. E uma vez que você alcançou o nível intermediário, é o suficiente, o resto você ajusta lá nos Estados Unidos, mas você não pode ir com inglês zero. Senão, seu chefe chega lá e fala para você assim: João, por favor, irrigue a soja. Você vai lá e pulveriza a soja. Você mata a soja do sujeito lá com herbicida lá. Aí, como é que você vai fazer com o seu chefe? Ele fala lá: deixa o trator lá fora. Aí você põe o trator dentro da coberta, lá dentro do barracão. Ele não vai gostar, não tem jeito. Então, tem que ter um mínimo de inglês. E, inclusive, quem vai com o inglês mais avançado tira melhor proveito, inclusive de oportunidades fora do estágio, da vida cultural americana, que vale a pena demais conhecer uma nova cultura. Isso enriquece e transforma seu modo de pensar. Bacana. Hoje, aqui na CAEP, nós temos não só os programas agro, né? Nós temos também os programas educacionais, né? Tem muita gente que, às vezes, por algum motivo, não quer fazer um intercâmbio agro. Nós temos os programas educacionais, né? Que eles podem ir para lá para estudar. Meu irmão, por exemplo, mandou o sobrinho dele para ficar um ano estudando inglês e ele, com certeza, teve uma oportunidade, uma exposição de Estados Unidos que foi fantástico para a vida dele. Então, um meninão jovem, e a gente também chama a atenção para esses outros tipos de intercâmbio também. Até porque os programas da CAEP hoje,
eles estão cada vez mais concorridos, né? São programas que todo mundo quer ir para lá para trabalhar, ralar um pouco, ganhar dinheiro e ter uma experiência dessa que se paga muito rapidamente, né? Então, nesse sentido que a gente tem esses outros programas também e está sendo um sucesso aqui na CAEP, porque a gente quer levar isso não só para estudante, mas para profissionais das empresas, todo mundo que quer fazer um programa desse também, né? Não, já aproveitando aqui o gancho e fazendo o merchan aqui desse tipo de intercâmbio, né? E eu posso atestar que essa imersão que a CAEP oferece é excepcional, porque quando a CAEP estava prospectando quais cursos oferecer em parceria com universidades lá nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de acompanhar o Flávio lá em Iowa, que tem um programa muito bom, Minnesota tem um programa muito bom, Illinois tem um programa fantástico. E os participantes que saem daqui do Brasil para fazer essa imersão de um mês ali nos Estados Unidos, eles têm a oportunidade de ficar no alojamento que o estudante americano fica, comer na cafeteria que o estudante americano utiliza, usar o mesmo ginásio de esporte, com academia, com piscina que eles usam, usar o campus como se fosse um estudante regular, durante o período que os estudantes americanos estão de férias. Então, é uma oportunidade fantástica. E o nível que a pessoa avança no inglês participando de uma oportunidade dessa é um absurdo, porque ele vai estar pensando, falando e até sonhando em inglês. Muito bem, está aí, então, os comentários do professor Borém, do ponto de vista do lado acadêmico, né, da universidade. Professor Borém, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua dedicação, para trazer aqui para nós o teu ponto de vista de como é o lado de dentro, né, da universidade, pensando aí como professor, como universidade, para incentivar esses alunos aí, para dar um verdadeiro start aí na vida deles, nessa questão dos intercâmbios, né? Esse programa, esse projeto CAEP Start, independente de qual programa de intercâmbio você for fazer, nosso objetivo aqui é trazer esse verdadeiro start, né? Fazer com que ele pense e possa se programar para isso, né? Então, mais uma vez, professor, muito obrigado. Nosso tempo aqui é rapidinho mesmo, só para a gente, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando disso, porque realmente tem muito assunto, tem muita conversa boa e realmente o intercâmbio faz a diferença aí, né? E é isso. Nada a agradecer. Eu que agradeço, porque o que nós estamos fazendo aqui hoje é algo que pode e vai transformar a vida de muitos jovens. Então, você que nos escuta, não deixe essa oportunidade passar. Eu não te conheço, mas posso dizer que daqui a alguns anos, quando você voltar para o Brasil, formar e for para suas primeiras conversas para ingresso em alguma empresa, as tais entrevistas de recrutamento, você vai se lembrar de que um dia eu dei uma palavra positiva para você, no sentido de você estar preparado para ingressar no mercado de trabalho, com um diferencial que que é muito valorizado, a experiência no exterior. Boa sorte, e quando você estiver no exterior, me manda lá uma mensagem, meu e-mail é borém@ufv.br. Valeu, Flávio, obrigado.